Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case em vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube, mais um case da solução Unify, e dessa vez num coworking no Hub Cerrado, que fica aí em Goiânia, né, em Goiás. Então, só para fazer aqui uma apresentação rápida aí do local e do integrador, o Hub Cerrado é um espaço de inovação lá na região, né, em Goiânia, que é um ponto de encontro aí de grandes, médias, de pequenas empresas, de universidades, centros de pesquisa, investidores, startups, enfim, ambiente típico aí de coworking, né, espaço que propicia a inovação. E uma das características normalmente de coworking é que a gente precisa aí ter uma excelente conexão com a internet e uma flexibilidade de layout, né, onde a gente pode se movimentar aí com facilidade. E nesse tipo de cenário, o Wi-Fi casa como solução ideal, né? E o integrador que foi responsável pelo projeto que eu vou apresentar nesse case, para prover o Wi-Fi no local, foi a Solute Tecnologia. A Solute é parceira da Ubiquiti há anos, né? O Leonardo, que é o proprietário da empresa, é um dos super usuários da Ubiquiti na comunidade, ele participa mais ativamente da comunidade global, né? E ele fez a seguinte proposta para o cliente dele: instalar uma rede 100% Wi-Fi para o ambiente do cowork, né? E ele disse para o cliente, garantiu que ele ia conseguir entregar qualidade mesmo o ambiente sendo 100% Wi-Fi, né? O cliente no primeiro momento ele ficou aí, conta o Leonardo, né, que ele ficou um pouco cabreiro até, né? Mas será que você vai de fato conseguir entregar a qualidade 100% no Wi-Fi? E ele acabou topando e foi isso que a Solute entregou aí para o cliente. Então o case é de uma solução de Wi-Fi usando os APs Unify e também Switch Unify, ou seja, uma rede de acesso 100% Unify. Tá? Na borda eles usaram um outro roteador de terceiro, não há problema nenhum se você já trabalha com equipamento de terceiros, porque a Unify é uma solução modular, então você pode optar por usar apenas os APs para Wi-Fi, apenas os switches para cabeado, o conjunto de APs e switches para Wi-Fi e cabeado, ou seja, para gerenciar toda a rede de acesso. Então você tem a liberdade de escolher o que você quer, de que forma você quer trabalhar com a solução Unify. Okay? Então, para vocês terem uma ideia do projeto, né, a gente vê aqui a planta do cowork e a distribuição dos equipamentos. Então, basicamente, eles usaram 15 APs Unify do modelo de entrada, o APS Lite. Esse é o nosso modelo com melhor custo-benefício hoje e ele já é um excelente access point que atende aí com tranquilidade a maioria dos projetos, né? E para distribuir o cabeamento nesse ambiente para esses 15 APs e já para alimentar esses access points sem precisar, né, de injetor PoE por AP, eles usaram um switch Unify PoE, o modelo de 24 portas, 250 watts. Então a infraestrutura Unify deles, a rede de acesso basicamente é um switch 24 250W e 15 access points Unify do modelo AP-AC Lite. A gente vê aqui a distribuição de todos os APs na área do local. Então basicamente o que a gente tem aqui, ó? O coworking ele é distribuído da seguinte maneira: tem uma área grande aqui, um salão grande, onde ficam as mesas compartilhadas, né, os escritórios, os espaços compartilhados. Tem uma área com salas fechadas, né, com aquários, salas para reuniões, copa, uma área externa aqui para o pessoal tomar um ar, né, descontrair um pouco, uma área de descanso durante aí os intervalos das atividades. Tem aqui um auditório com capacidade para 130 pessoas. Então essa é a distribuição dos APs que eles fizeram no local. Uma das perguntas que eu recebi nas redes sociais, no LinkedIn, se eu não estou enganado, o pessoal comentou assim: ah, mas aqui no auditório, esse é um auditório para 130 pessoas, 3 APs não é muita coisa? Não seria melhor usar um único AP de maior capacidade? São opções de projeto, não há problema nenhum em você, por exemplo, poderia usar aqui um único AP HD centralizado nesse local, né? Mas não há problema nenhum, por exemplo, em fazer isso que eles fizeram, usar 3 APs do modelo Lite. Claro, tem que ser tomado um certo cuidado para que não haja auto-interferência de um access point no outro, então tem que seguir as recomendações de boas práticas, trabalhar com canais de menor largura, sem sobreposição de canais entre os APs vizinhos, para evitar que haja interferência de um equipamento no outro. Mas do ponto de vista de dimensionamento, o AP de entrada nosso, que é o Lite, ele é recomendado para 60 conexões. A gente está até aqui com mais equipamentos, né? O ideal é dimensionar para cima mesmo. 2 APs Lite provavelmente atenderia essa demanda, mas é melhor a gente trabalhar com uma margem de segurança sempre, né, do que
trabalhar no limite, né? A gente tem que esperar aí o pior caso na hora de fazer o dimensionamento para ter uma margem de tranquilidade para a gente evitar que o problema aconteça. Então aqui a gente vê na área externa de confraternização, aqui de descanso, né, 2 APs, na área aqui do salão 4 e os outros APs distribuídos da seguinte maneira, então a gente vê como ficou a distribuição dos equipamentos aqui no local. Então toda essa infraestrutura, esses 15 APs e esse switch que distribui o cabeamento para os APs é gerenciado a partir da mesma interface, que é de onde foi extraído esse mapa aqui do software Unify, que é um software 100% gratuito, que é a controladora que faz a gerência de todos os ativos Unify. Então essa é uma característica interessante da solução Unify, ela é uma solução enterprise, então você não tem uma interface local de gerência em cada um dos seus access points. Então quando você quer gerenciar essa infraestrutura, você faz isso de maneira centralizada acessando o software da controladora via app no celular ou pelo computador, remotamente ou localmente. Né? A controladora pode ser sincronizada com a nuvem híbrida da Ubiquiti, né, que é um serviço gratuito onde você consegue fazer o acesso remoto. Eles usaram um CloudKey Gen 2 como controladora, que é uma appliance física nossa, para você gerenciar todos esses ativos, e aí você, se quiser acessar remotamente, não precisa escrever regras de DNAT, Port Forwarding, porque você sincroniza a sua controladora automaticamente com a nuvem da Ubiquiti através de um serviço gratuito para você fazer gerência remota, tá? Então eles usaram basicamente os 15 APs, o switch e também uma controladora CloudKey de segunda geração, ok? Aqui algumas fotos, então, para vocês terem uma ideia do espaço. Esse é o salão principal, com aquelas mesas, né, os espaços compartilhados. A gente viu aqui, ó, essa área, ó, no mapa. Aqui o auditório, com capacidade para 130 pessoas. Aqui a área externa, então a gente vê aqui, ó, as mesas de ping-pong, a mesa de bilhar ali, então uma copa também, né, uma área aí para o pessoal descansar. Aqui os aquários das reuniões, das salas de reuniões, aqui uma imagem do rack, o switch Unify com a distribuição do cabeamento, os outros equipamentos de terceiros que eles usam, lembrando que Unify é uma solução modular, não há problema nenhum em trabalhar dessa forma. Quanto mais equipamentos Unify você tiver no seu projeto, melhor é do ponto de vista de gerência, mas a solução é modular, não há problema nenhum em você usar só o Wi-Fi através de APs Unify, por exemplo, se esse é o seu, se você já tem uma infraestrutura de switches ou se você já trabalha com outro roteador na borda, que também é uma appliance de segurança, um firewall onde você já tem suas regras, você pode manter isso e usar aí os Access Points Unify. Aqui, então, uma tela do dashboard de estatísticas, onde a gente vê aí que eles têm aí, em média 160 clientes conectados na rede Wi-Fi, com excelente desempenho, nenhuma reclamação. A gente vê aí que, em média, a metade desses clientes se conecta em 2.4 GHz, a outra metade em 5 GHz. Isso depende muito das características do dispositivo cliente, né? E aqui um depoimento então, do Leonardo, que é proprietário da Solute, super user aí da Ubiquiti, onde ele diz o seguinte, ó, que trabalhar com a linha Unify da Ubiquiti nos deu a flexibilidade e confiabilidade que precisávamos nesse projeto, e isso tudo com ótimo custo-benefício. Né? Essa é a maior característica da solução Unify, é o que a gente chama de preço-performance. Não é só o preço, né, não é só o desempenho, é a combinação preço-performance. A gente entrega hoje aí a melhor relação preço-performance do mercado para empresas até médio porte, sem dúvida nenhuma. Tá? Então ele continua aqui, ó, o hub cerrado foi plenamente coberto com um ótimo sinal sem fio que proporcionou exatamente a liberdade que um espaço de coworking precisa oferecer. Isso é fundamental, né, no coworking. Não dá para prender os clientes num cabo, a gente precisa dar a liberdade do Wi-Fi, mas tem que ser um Wi-Fi que funciona com qualidade. E ele continua, ter optado por uma solução 100% Wi-Fi no ambiente, além de proporcionar essa liberdade, acabou sendo uma opção mais barata do que sair lançando cabos, né, para todos os pontos de trabalho, que era o plano inicial. E mais até do que, né, ser mais barato, porque você tem menos lances de cabos, talvez o ponto mais importante seja a questão da mobilidade, da flexibilidade, inclusive a liberdade que o ambiente tem de mudar o seu layout, né, para ter mais flexibilidade do ponto de vista de experimentar com novos layouts, principalmente no ambiente de coworking, que tem essa característica mais dinâmica, né, que acompanha aí ambientes de inovação, ok? Então esse foi o depoimento, o case era esse, uma apresentação rápida. A gente tem aí vários canais de suporte na nossa comunidade hoje em Brasil, a gente tem vários canais, né? O nosso fórum é o canal oficial no Brasil,
A gente tem também grupo no Facebook, canal aqui no YouTube. Aproveita, já se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Tem também o nosso blog com vários artigos, documentação técnica. Então a gente estimula que todos vocês participem, ok? Então o case era esse, um grande abraço, tchau, tchau.